O que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso 23º Falando de Deus. O que é avivamento? O que ele promove? Como identificá-lo? Hoje iremos tratar do seguinte tema: as marcas do verdadeiro avivamento. Como identificá-la? Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, no livro de Salmo, de número 85, e o verso 6. Não tornará a vos vivificar, para que ao teu povo se alegre em ti. E hoje iremos trazer com muita alegria e com muito prazer, para tratarmos desse excelente assunto, nosso irmão em Cristo, pastor Diego Rafael. E você, como nosso irmão Diego Rafael, você seja muito bem-vindo, e você é o nosso convidado especial para estar conosco nessa sala de prosa, falando de Deus. E como nós havíamos anunciado, olha que alegria, estamos recebendo aqui mais uma vez o pastor Diego Rafael, aqui no nosso estúdio Mark Adenilson, no programa Falando de Deus. A paz do Senhor, pastor Diego. A paz do Senhor, pastor Marcos. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa, né? Com Jesus tudo é bom, eu costumo falar. Com certeza, pastor. Tá certo. Para você que não conhece ainda pastor Diego, ele é pastor, ele também é cantor, e ele serve a Deus como instrumento nas mãos do Senhor Jesus, como pastor ali na Assembleia de Deus do Ministério de Marília. Passa o endereço da igreja do irmão. Catanduva, Rua Natal, 640, São Francisco. Que coisa maravilhosa. E é lá que Deus tem usado o irmão como instrumento na mão do Senhor Jesus para capitanear aquela obra, para pastorear aqueles servos de Deus ali para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós vamos aqui falando com nossos espectadores do Falando de Deus. Como todos já sabem, você que é o nosso espectador aí assíduo dessa programação, você sabe que pastor Diego já esteve aqui no nosso 3º Falando de Deus, e nós tratamos uns assuntos ali maravilhosos, e hoje ele está aqui de volta. E nós tínhamos um módulo diferente no nosso programa. Nós não perguntávamos ainda sobre o testemunho de conversão dos nossos convidados. Então hoje nós vamos abrir já aqui as nossas perguntas aqui ao pastor Diego Rafael. Como foi a conversão do pastor Diego Rafael? Bom, meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, pastor Marcos, poder participar de mais essa oportunidade da programação Falando de Deus. Estou muito feliz de poder contar aqui, resumidamente, parte do meu testemunho de vida para chegar onde a gente chegou, com o propósito que a gente vem levando na vida com Deus. Eu nasci com meu pai deixando minha mãe. Fui abandonado pelo meu pai, minha mãe não tendo condições de cuidar de mim. Fui criado pela minha avó. Minha avó sofreu muito com os filhos, com os vícios, e eu cresci totalmente num lar onde não havia esperança de salvação. Abandonado pelo pai, sem minha mãe tendo condições suficientes de cuidar de mim, fui criado pela minha avó. Com a idade de 5 anos de idade, com essa idade, a minha avó estava dentro do vagão de trem. E dentro de um vagão de trem, um homem a perseguiu, e o nome dele era Mozart. E não tendo para onde correr, pastor Marcos, ela ficou com muito medo daquele homem, sem saber o que ele iria fazer e da maneira que ela deveria reagir. Ele parou ela e disse: não precisa ter medo de mim, eu só quero dizer que essa criança, quando crescer, será o ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus. Nisso, pastor, a minha avó se converteu a Cristo Jesus e decidiu me levar para a igreja. Desde então, eu venho crescendo e aprendido muito em caminhar com o nosso Senhor Jesus. Passamos por muitas dificuldades na vida. Muito cedo a gente já sofria alguns preconceitos devido a não ter pai, devido a ter sido deixado pela mãe por não ter tido condições suficientes. Então a escola foi muito difícil para mim, minha infância. Não tive ninguém para poder me abraçar,
poder me apoiar, para poder me dar um incentivo. Então eu encontrei tudo isso na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Desde a minha infância, participando dos ensaios de criança, As atividades da igreja, das atividades, dos trabalhos, que até hoje me recordo e às vezes fico me lembrando. Isso foi recordações que, na verdade, Deus fez questão de me fazer lembrar, para sempre não me esquecer de onde tudo começou. Jesus é maravilhoso. Com 5 anos de idade, Jesus fez a promessa de eu ser um ministro do Evangelho dentro de um vagão de trem. Então eu sou, hoje, apenas o que Deus disse que eu seria. Na presença de Deus, Jesus encontrou um menino naquele dia, dentro do vagão de trem, e disse que eu seria o ministro do seu Evangelho. E estou aqui para testemunhar que pessoas da família, pessoas mais próximas na época, até dizia: esse vai se perder, porque foi criado sem pai, sua mãe não teve condições, esse vai acabar se aprofundando num poço sem fundo. Mas Papai do Céu estava Cuidando de cada detalhe da minha vida, pastor. Jesus foi e tem sido maravilhoso. Como Deus é bom. Você observa, você que está aí do lado de lá dessa telinha, que cada pessoa que vem aqui, servos e servas de Deus, cada um tem um testemunho diferente para contar acerca de sua conversão. Hoje nós ouvindo o pastor Diego Rafael, nós podemos observar aí o sobrenatural de Deus. Já Deus usando um profeta e dizendo já o que ele seria e o que ele é hoje. É um cumprimento daquela profecia de quando tinha apenas 5 anos de idade. Esse sobrenatural de Deus nós tratamos há 2 programas atrás com o pastor Davi Neves e chegamos à seguinte conclusão: é inexplicável, não dá para explicar o sobrenatural de Deus, porém nós sabemos que existe, porque são fatos. Ele realmente faz essas coisas impossíveis acontecer De fato, na vida daquele que crê. De fato, pastor, a gente entende que não por eu ter crescido dentro da igreja me fez se converter. Não é porque eu cresci já dentro, no meio onde a igreja se reunia, que significava que eu já era convertido. Mesmo crescendo na obra de Deus e vendo as pessoas crescerem, fazendo o que era de Deus, um dia eu precisei tomar uma decisão na minha vida de levantar as minhas mãos ao Senhor Jesus e realmente se converter e se entregar a Cristo Jesus. Isso aconteceu, pastor, de uma maneira linda, de uma maneira... E quantos anos o senhor tinha? 14 anos. 14 anos. Eu tinha exatamente 14 anos quando Jesus me encontrou de verdade. Com 14 anos, eu estava naquela fase de adolescência e estava indeciso. Não sabia se continuava dentro da igreja, me relacionava com a obra de Deus, sem com que essa obra fosse feita na minha vida, ou se eu fosse de vez para o mundo e acabaria me perdendo naquilo que as pessoas realmente diziam que eu seria. Porém, uma bela noite, Jesus interviu tudo isso. Ele não permitiu que eu fosse para um mundo totalmente e me perdesse. E eu já estava praticando algumas coisas que desagradavam a Deus, que me entristecia, que me trazia muita vergonha. E isso dentro da casa de Deus, na fase da minha adolescência, acho que foi uma das piores fases da minha vida, que eu ainda não conhecia a Cristo, apenas por ouvir falar. Mas eu tive a real experiência de um dia entrar numa igreja que não era a que eu frequentava e ouvir um pastor ministrar. Enquanto ele pregava sobre a salvação, eu via um ser descendo sobre o altar de Deus. E enquanto eu via esse ser descendo sobre o altar de Deus, o pastor falava naquele momento: tem um jovem aqui, que ele está tendo uma visão de Deus. Jesus te encontrou essa noite. Aquilo foi tão real para mim, que eu comecei a chorar. Eu nunca tinha visto algo tão sobrenatural acontecer na minha vida. E naquela noite eu não tive mais dúvidas de que Deus realmente tinha uma obra na minha vida. Se entregou completamente. Completamente, pastor Deus. Me entreguei, e a partir de então
Eu confessei a Cristo naquela mesma noite. Eu tinha furado as 2 orelhas e colocado brincos nas orelhas e já decidido a ir para o mundo e indeciso de ficar na igreja. Jesus virou a página. Jesus virou. O que aconteceu comigo foi tão maravilhoso que na hora que eu fui para o altar chorando por ver aquela visão de Deus, foi um sinal de Deus. E o pastor falava o que eu realmente estava vendo. Não tinha como não dizer que era Deus que estava fazendo. É o sobrenatural. É o sobrenatural. E o que aconteceu logo em seguida foi tão real que o pastor disse: é você, jovem. E Jesus manda lhe dizer que ele vai te batizar com o Espírito Santo. E naquela mesma noite, Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu comecei a falar em outras línguas. Eu senti tanto a presença de Deus, fui tão cheio de Deus, que eu entrei com os brincos nas orelhas e saí decidido em largar tudo, a minha mente, as ideias, os pensamentos, os desejos, e servir a Deus piamente, na sua totalidade. Que coisa maravilhosa! Nós estamos acompanhando então o testemunho do pastor Diego Rafael, e agora, tendo ouvido esse testemunho, nós vamos para o nosso tema, que é a temática desse programa hoje, falando de Deus, acerca do avivamento, as marcas do verdadeiro avivamento. Como identificá-lo? Nós já observamos aqui uma pelo testemunho do pastor Diego Rafael. As marcas do avivamento é o sobrenatural de Deus agindo na vida de pessoas que decidiram servir a Deus. Essa já é uma das marcas que você pode identificar. Mas eu não sou entrevistado é o pastor Diego Rafael. Então a pergunta é, amado irmão, o que é avivamento e qual a importância do avivamento para esse dia que nós estamos? O que é e qual a importância? Avivamento é fazer o que está morto tornar a vida. Avivamento é o que Jesus disse, é as palavras que saem da boca de Deus. O verdadeiro avivamento é a palavra. E a importância é que se todos derem ouvidos às palavras de Deus, ainda que esteja em condenação, ainda que esteja em perdição, ainda que esteja morto espiritualmente, encontrará vida. E uma vida com Deus é o que se resume o avivamento. Uma vida superlativa, abençoada, uma vida feliz, uma vida de alguém que está vivo, corpo, alma e espírito. É isso, pastor? Isso, pastor. E você que está nos acompanhando no Falando de Deus, eu peço a sua ajuda, que você nos compartilhe esse programa para o maior número de pessoas possíveis que você possa. Nós também estamos observando que ali no YouTube, principalmente, nós temos muitas pessoas inscritas, porém que não ativam o sininho, então você não recebe a mensagem quando esse programa vem ao ar todas as sextas-feiras. Então você, além de estar inscrito, ative lá o sininho para que você receba a mensagem toda sexta-feira quando esse programa for lançado ali na plataforma. E aí você curte e compartilha para o maior número de pessoas. Você vai estar abençoando, sendo também um evangelizador por esse meio de comunicação que é as mídias sociais. E quem está lá no Facebook, faça a mesma coisa. É o Facebook falando, é a página no Facebook Falando de Deus. Você nos siga lá e você também compartilhe e curta lá também a nossa página, para que ela seja cada dia mais anunciada. E esse programa, belo programa esse Falando de Deus, pastor, que ele possa alcançar o máximo de vidas possíveis para abençoar as pessoas, por testemunhos que aqui são dados, pelas palavras que aqui são ministradas em forma de uma entrevista. Nós vamos estar também ouvindo do amado pastor quem promove o avivamento e o que ele produz, como identificá-lo. Então, primeiro, quem promove, o que ele produz, e se ele produz algo, avivamento na vida das pessoas, como nós podemos identificar? Pastor Marcos, quem promove o avivamento é Deus. Deus é a fonte de todo o avivamento. E o que ele produz, frutos dignos de arrependimento. O avivamento produz experiências sobrenaturais com Deus. Experiências de um Deus que está nos céus, mas ao mesmo tempo está dentro de nós. Atuando constantemente.
atuando constantemente. E como identificar isso? Um dia Jesus disse: quem vê a mim, também vê o Pai. Então as nossas obras sem Deus se tornam mortas, mas com Deus elas são vivificadas. São obras vivas do bem e de como agradar. O avivamento é reviver, e quem promove isso é Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. E como identificar esse avivamento nas pessoas? Através da conversão. Você vai passando, você conhece pessoas que estão no meio do cristianismo há tanto tempo. Como você consegue identificar aquela pessoa que está usufruindo desse bem tão glorioso que Deus produz e coloca no indivíduo? Como identificar? Através da conversão, através de mudanças radicais, através de comportamentos de quem a pessoa era, social, familiar, e do que ela passou a ser na presença de Deus. condutas. São as condutas, atitudes, ações que levam a pessoa a crer em Deus e ter uma vida de comunhão, um relacionamento inseparável com o Criador. Quem é avivado, até as palavras mudam, a forma de tratar as pessoas no meio da família. Esse avivamento produz uma diferença tão tremenda que quem está ali fora sinta o desejo de estar também participando desse benefício tão grande de Deus. O avivamento traz esse benefício de mudanças ao ponto das pessoas enxergarem luz E o mundo de trevas. E o mundo em trevas. Então a verdade do avivamento é que a fonte dele sempre foi Deus. E como identificar esse avivamento? Vendo Deus na vida das pessoas, agindo na vida das pessoas, sendo na vida das pessoas. Quando Deus está conosco, está em nós, a nossa vida nunca mais se torna a mesma. Aquela velha criatura do eu morreu. Essa morte é boa. Agora uma criatura viva. É uma nova criatura. Tem dois textos da Escritura Sagrada que eu gosto sempre quando vou falar acerca disso, acerca de avivamento, seja em qualquer área da vida, seja na área social, conjugal, pessoal, financeira, familiar, no mundo dos negócios e principalmente espiritual. Quando o Senhor Jesus fala em João, o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vim do mundo, quem está em mim não andará em trevas. Mas só que lá em Mateus o Senhor Jesus fala diferente. O Senhor Jesus fala assim: vós sois a luz. Então, aí nós pegamos, fazendo aí uma ponte entre o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, aí nós vamos a lembrar, porque aí nós olhamos para nós e nós fazemos o seguinte, temos o seguinte diagnóstico de nós: mas eu não sou luz para nada. Então aí entra aquela ação gloriosa de Deus de saber que nós podemos ser luz em um mundo de trevas, não por uma luz própria nossa, mas é porque Cristo brilha em nós e as pessoas conseguem ver as nossas ações e atitudes em qualquer área da vida, ver Cristo fazendo através da nossa vida. Pastor Marcos, quando a gente tem Cristo como nosso exemplo, nós também passamos a ser exemplo em Cristo Jesus. Em Cristo. Eu vejo isso, e isso é uma maneira também de identificar o avivamento. E a alegria, uma glória de saber, é de que se Cristo é o exemplo da igreja, da liderança, de todo o povo de Deus, qual é a finalidade disso? É de nos fazer ser exemplos nele também, porque o mundo perece, mas quem foi alcançado pelo avivamento nunca mais saberá o que é morte. Verdade. João 4:24 diz exatamente isso, que o Senhor nos chamou para a vida, da morte para a vida, e aquele que recebe essa vida, que está nessa vida de Jesus Cristo, nunca mais morrerá. Então, caro espectador do Falando de Deus, sobre essa temática, as marcas do verdadeiro avivamento, como identificar? É fácil você identificar quem realmente está avivado, é quem realmente se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus, é quem realmente quer se parecer com Cristo Jesus, seja em atitude, em gestos, em ações, em todas as áreas da vida.
essa pessoa agora mudou o seu comportamento para um comportamento semelhante ao comportamento de Cristo Jesus. Glória a Deus pela vida do pastor Diego. E agora nós iremos entrar em um assunto, porque nós convidamos aqui também o pastor Diego Rafael, porque já está aí nas plataformas digitais aí, YouTube, também o Facebook e também no Instagram, Marcos e Adenilson, está aparecendo aí no rodapé do vídeo. Você pode entrar lá e ver o louvor maravilhoso, louvor abençoadíssimo, Cristo Vive. Esse louvor é uma produção de Marcos e Adenilson, e esse louvor é composição, e quem é o cantor desse louvor é o próprio pastor Diego Rafael. E nós então, com muita alegria, trouxemos ele aqui hoje para tratar do assunto, as marcas do verdadeiro avivamento, como identificá-los, e também para poder anunciar e compartilhar com você como foi a composição desse louvor, como Deus deu a ele, e como esse louvor já foi gravado e já está aí há 2 dias aí nas mídias aí, e você pode estar acompanhando aí por esses meios de comunicação aos quais eu já acabei de revelar aqui. Pastor Diego Rafael, esse louvor, Cristo Vive, como aconteceu e qual é o propósito desse louvor? Pastor Marcos, o louvor Cristo Vive aconteceu assim que me casei com minha esposa Flávia. Nós estávamos bem recentes, casados, e estávamos frequentando bastante juntos os cultos e ouvindo diversos homens e mulheres pregando e falando da palavra de Deus. E às vezes a gente percebeu alguns questionamentos nas mensagens de homens e mulheres, dizendo que os louvores precisam ser mais cristocêntricos, os louvores precisam ser mais voltados para Deus. Que fale de Jesus, que proclame a mensagem. E por ouvir diversas vezes estas mesmas palavras, um dia Jesus me fez escrever esta canção. Na verdade, é o Evangelho de canção. Cristo Vive foi o primeiro hino que Deus me fez escrever. Há quantos anos, pastor? Há mais de 5 anos, pastor. Que coisa maravilhosa. E aí veio todo esse processo de adaptação, de adequação, de trabalho dele, para chegar hoje, agora há 2 dias atrás, aí no dia 28, ser esse lançamento desse maravilhoso louvor que está estourando já nas mídias aí. Isso, pastor. Graças a Deus, nós tivemos a sensibilidade pelo Espírito Santo para poder escrever essa canção. Nós temos um propósito, um foco, uma missão naquilo que a gente vem fazendo já há anos, que é louvar a Deus. Primeiro, é que eu amo fazer isso. O louvor. E Deus capacitou com esse vozeirão aí, que você pode acompanhar aí nas mídias sociais dele. Com a idade de 5 anos, pastor, o pastor da igreja de onde a gente frequentava e congregava, ele sempre me dava a oportunidade para louvar sozinho, lá na frente da igreja. Já com 5 anos? Com 5 anos. As pessoas, algumas até questionavam ele, dizendo: o que o senhor está vendo nessa criança? Então, parecia que ele já sabia que lá na frente iria sair alguma coisa de Deus dessa criança que se tornaria um ministro de Deus. Que coisa maravilhosa. E o clipe, como foi, pastor? Fala um pouco do clipe. Como foi gravar o seu primeiro clipe? Que emoção o irmão sentiu? E se foi dificultoso a forma que ele foi gravado? O que isso trouxe de experiência para o irmão? Primeiro eu quero aqui agradecer desde já, pastor, toda a parte de produção, toda a parte técnica. Quero agradecer ao nosso irmão Adenilson, ao senhor pastor Marcos, por ter nos apoiado nesse videoclipe. E a experiência que nós tivemos foi extraordinária. Por ter sido o primeiro videoclipe da minha vida, eu senti muito a presença de Deus. E por diversas vezes, ao me deitar na minha cama, antes de dormir, falando com Deus, Deus já havia falado comigo que muitas pessoas seriam alcançadas. Eu creio. Através desse videoclipe, através das canções. E nós observamos a emoção que o amado irmão transmitiu nesse louvor, porque é um louvor imponente, um louvor espiritual, um louvor que toca na profunda alma. E esse clipe
ele faz exatamente isso. Ele consegue dimensionar o tamanho dessa canção. Essa canção em forma de evangelho, como o irmão costumeiramente diz. E esse clipe o Adenilson Ribeiro fez questão de fazer com que ele fosse imponente ao tamanho da musicalidade deste louvor. Cristo vive. É maravilhoso esse louvor. E que expectativa o irmão tem daqui para frente com este louvor Cristo vive e outros que certamente virão aí, mas é surpresa para os nossos espectadores. Mas a expectativa, o propósito, pastor, é que vidas sejam alcançadas, que a igreja de Deus seja fortalecida através desse louvor que é totalmente cristocêntrico. Eu costumo chamar esse hino de o Evangelho em canção. Por quê? Porque fala do sofrimento, da crucificação de Jesus, também fala da sua morte e ressurreição, como também fala da sua intercessão e termina falando da sua volta. Da sua volta, que coisa maravilhosa. E nós observamos ao ver também no clipe, e nós vamos aqui aguçar o desejo dos espectadores do Falando de Deus. Tem uma parte do clipe que para mim é o ápice do clipe, que é quando Jesus Cristo ressuscita e aparece com as suas mãos furadas. Aquele momento é tão emocionante que eu já vi aqui esse clipe muitas vezes, e todas as vezes que eu vejo eu me seguro para não chorar de novo, porque ficou muito espiritual. E você que está acompanhando aqui o Falando de Deus, ao terminar, claro, termine de assistir esse programa Falando de Deus e já vá lá nas plataformas, lá no YouTube, no Facebook e também no Instagram, Marcos e Adenilson, e você dê um clique lá, aproveita e se inscreve lá e compartilha para as pessoas este louvor Cristo vive, um louvor maravilhoso que está aí há 2 dias aí nas mídias sociais e já está estourando aí para a glória de Deus. E o pastor também tem o Facebook também, que ele está também, e o Instagram. Passe também, por favor, aos espectadores do Falando de Deus. Pastor, no meu Instagram está como pr.Diego Rafael. Em lugar de pesquisa, quem for nos procurar no Instagram pode pesquisar assim que os irmãos irão nos encontrar. E no Facebook é página ou é Facebook livre? É Facebook livre por enquanto, né? Sim. A gente pretende aí também criar página. Criar página, YouTube. A gente sabe que as pessoas podem nos procurar no Facebook pelo nome mesmo, Diego Rafael. Diego Rafael. Diego Rafael. Tá certo. Aí fica a dica, hein? Não deixe de dar uma olhadinha lá. Esse louvor é muito espiritual mesmo. Pastor Diego Rafael, que pena, estamos chegando ao final do nosso Falando de Deus. Mas antes, como é o costume desse nosso programa, hoje o 23º Falando de Deus, para a glória de Deus. Então, nós queremos que o irmão deixe uma mensagem aos nossos espectadores do Falando de Deus. Eles estão nos vendo e nos ouvindo e esperando que Deus fale com eles, porque o nome desse programa é Falando de Deus. Então, que Deus te use para transmitir uma mensagem aos espectadores do Falando de Deus, para depois, que pena, nós terminarmos o nosso programa. Muito bem. Meus irmãos, amigos, pessoas amadas que têm intercedido por esse projeto, têm orado em cada um de nós. Nós queremos ser gratos a Deus pelas vossas vidas e dizer que o propósito é de anunciar o Evangelho em canção. Espero que você seja alcançado sabendo que Jesus, ele morreu pendurado no madeiro, ele sofreu a crucificação, ele morreu carregando consigo a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as transgressões que a gente havia cometido. Estávamos todos destituídos da glória de Deus, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai, como Paulo disse aos Romanos, capítulo 8. E ele intercede por nós. Ele promete voltar para buscar o seu povo, que você possa ser alcançado através desta mensagem, o Evangelho em canção. Mas o que realmente Deus quer é que você e a sua casa olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe para Ele
e tenha Ele como foco, tenha Ele como seu Deus. Que coisa maravilhosa, que mensagem gloriosa. Esse é o Falando de Deus. E hoje o tema principal que nós tratamos, a marca do verdadeiro avivamento. Como identificá-la? Você pode ser um daqueles que alguém vai identificar essas marcas na sua vida. Ouvindo o conselho do amado pastor Diego Rafael, dizendo a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero que o Senhor atue na minha vida. Eu quero que o Senhor entre no meu lar. Eu quero que o Senhor entre na minha família. Eu quero que o Senhor tome conta de todo o meu ser. Entregue a sua vida a Jesus. Você vai ser uma pessoa avivada. Você vai ser uma pessoa abençoada. Você vai ser uma pessoa salva em Cristo Jesus. Graças a Deus. Que pena, estamos chegando ao final. E como já disse anteriormente, você esteja compartilhando esse nosso programa com o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que você tem muitas pessoas queridas. Faça isso, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Lembrando você que esse é o 23º Falando de Deus. Você tem curiosidade? Vai voltando aí nas plataformas, aí tem 23 programas aí para você ver e ouvir e ser edificado, porque todos foram de cunho teológico muito bom, de um fundo espiritual muito bom para o seu avivamento, para lhe converter cada dia mais a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos receber a oração do servo de Deus, pastor Diego Rafael. Mas antes, eu quero agradecer. Muito obrigado, meu irmão, ter aceitado esse segundo convite. É o único que veio aqui por 2 vezes no Falando de Deus. O 3º programa, e agora 20 programas depois o irmão volta aqui ainda para fazer aí o lançamento aqui no nosso Falando de Deus, falarmos um pouco também do louvor Cristo Vive. Muito obrigado. Esse lançamento que já foi feito, nós estamos muito agradecidos, pastor. E quantas pessoas estão sendo alcançadas, não somente através desta canção, mas também das canções de Marcos e Adriano. Então fica aqui minha gratidão por vocês, espectadores, ouvintes. Espero que todos vocês sejam impactados pelo verdadeiro avivamento, que é a palavra de Deus, e que vidas, muitas vidas, venham a se arrepender dos seus pecados e se entregar para o nosso Senhor Jesus Cristo, pastor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Ora por nós, pastor. Ora em nosso favor. Amém, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por quem Tu és em nossas vidas. Queremos apresentar o Teu servo, o pastor Marcos Pavan, Teu servo Adnilson, que tem feito, Senhor meu Deus, com que esta programação viesse ao ar e para que vidas sejam alcançadas. Nós queremos